Bem, voltando aqui para a gente finalizar nossa aula, nós paramos aqui, né, em ação dos medicamentos. Continuando aqui, uma perguntinha básica, né? Você conhece as formas de apresentação farmacêutica? Eu acredito que sim, até porque nós já falamos em semiologia quando nós falamos de medicamentos. Vamos então recapitular aqui comigo. Nós temos aqui algumas formas farmacêuticas. As formas sólidas, e aí entram comprimidos, cápsulas, drages, né? Os pós em geral, os granulados, são geralmente as preparações mais estáveis que a gente conhece. Nós temos as semissólidas, então entram as pomadas, os cremes, os géis, pastas, utilizados para medicamentos de uso tópico. Então, quando a gente fala medicamento de uso tópico, é aquele que a gente utiliza diretamente na pele, né? A ação dele já começa naquele local de aplicação. Por isso que a gente chama de uso tópico. Nós temos também a forma líquida, onde vão entrar soluções, gotas, xaropes, suspensões, elixires, facilitam a administração, mascaram sabores, né? Porque normalmente entra com sabor, e são mais indicados para crianças e idosos por permitirem o ajuste de dose. Então a gente tem aí, né, podendo fracionar melhor a forma líquida. Então, 3 formas básicas, né, farmacêuticas: sólidas, semissólidas e líquidas. Muito bem. Comprimidos, drages e cápsulas, né? Eu acho que nós já falamos também, só vamos dar uma recapitulada. O comprimido, né? Ele age mais rápido, ele se dissolve mais rápido. Normalmente o comprimido, né? A gente tem ele dividido, né? Uma marquinha dividindo ele. Então, esses aí a gente chama de comprimidos. A gente até consegue, né, fracionar um pouco essa dose aqui, né? Alguns vêm até em 4, né? Não sei se vocês já observaram, alguns comprimidos vêm divididos já em 4. Então, se o comprimido é de 1.000 miligramas, né, de 1 grama, eu posso fracionar aqui e diminuir as doses, né? Dar uma dividida nessa dose. Então, o comprimido ele facilita isso. Quando a gente fala de drágia, a drágia já é mais difícil, né? Quando a gente vai cortar uma drágia, né, esses bem redondinhos, quando a gente corta ela sempre nunca vai ficar no tamanho certo, às vezes esfarela. Então, não é aconselhável a gente fazer divisão em drágia. Então, a drágia ela é mais lisinha, né? Ela lembra uma bala. Se vocês lembram, é a Neosaldina, né? Ela é toda boleada, toda redondinha. Então, isso daí a gente chama de drágias. E temos as cápsulas, que também já vimos. A cápsula é a que vem com aquele pozinho, né, dentro, e a gente nunca deve permitir e sempre orientar as pessoas da forma correta, né? Porque às vezes as pessoas, eu não consigo engolir esse comprimido, né? Eles falam assim, eu não consigo engolir essa cápsula inteira. Então, o que normalmente as pessoas gostam de fazer é de abrir aquilo ali, joga o pozinho na água e bebe. Não é aconselhável, porque essa cápsula ela protege o trato gastrointestinal. Ela só vai começar a ser dissolvida, né, quando ela estiver saindo do estômago. Então, isso daqui facilita, né, ou, vamos dizer assim, diminui os riscos, os danos ao trato gastrointestinal. A gente tem a cápsula gelatinosa. Essa daqui, ela já é, vamos dizer assim, ela se dissolve com mais rapidez, né? Mas normalmente os antibióticos não. Os antibióticos a gente tem que tentar engoli-lo inteiro. Coloca no pão, engole um pedaço de pão, gelatina, o que for possível, mas a gente tem que orientar sempre as pessoas a usarem as cápsulas inteiras.
A forma gasosa do medicamento, né, que são os aerosóis, né? Aqui a gente está vendo medicamentos, né, para asma, né, o Aeronin, alguns outros medicamentos que são utilizados na forma gasosa. A gente tem as nebulizações que também entram como forma gasosa de medicamentos. E aqui a gente tem, só para vocês, quem não lembra, né, a gente lembrar, né, do nome químico, nome genérico e nome comercial. O nome químico que a gente fala é a descrição exata da composição daquela estrutura molecular. Então, o nome químico dele, né, isso é uma coisa. O nome genérico. O primeiro fabricante da droga, ele fornece o nome genérico ou não registrado. Ele torna-se um nome oficial. O nome comercial já é uma marca ou propriedade registrada pelo fabricante. Então, a gente tem a composição química, nós temos o nome genérico e nós temos o nome comercial. Um exemplo aqui, ó, N-acetil para aminofenol. Esse daqui é o nome químico. Aqui, ó, nós vamos ter o nome genérico, acetaminofeno. E o nome comercial, Tilenol. Então, isso daqui é importante, né? Porque a gente... tem um genérico. Então, a gente às vezes não conhece a fórmula. Não, eu quero o nome comercial, o nome mais conhecido. Mas o que a gente tem que entender? Que nesse caso, esse daqui acaba saindo mais barato. Porque é o primeiro fabricante da droga, ele coloca um nome genérico nele. Ele vai se tornar um nome oficial, mas é o primeiro fabricante. Esse daqui, a gente já tem, se paga mais um pouquinho, por quê? Porque a gente precisa registrar, né? O fabricante, ele pega esse daqui e ele tem que registrar, ele tem que patentear aquilo ali, e aí a gente acaba tornando esse medicamento com valor um pouco maior. Então, a gente tem aqui um outro exemplo também, né? O cloridrato de etil, metil, fenilzolopecotato. Isso daqui acaba, né, confundindo. Isso daqui é o nome químico do remédio. A gente tem aqui, que está meio apagadinho, que ficou em branco, meperidina, o nome genérico. O nome comercial mais conhecido, dolantina, né, que é um analgésico bem forte. Então, isso daqui acaba sendo o quê? Um nome comercial. Então, a gente tem aí, às vezes, alguns medicamentos até mais caros, eu não estou lembrado agora, né, até da própria dipirona, e que você vai olhar o nome genérico, você vai ver escrito lá, dipirona. Mas aí você vai comprar, é Buscofen, é um outro nome lá, e aí você sempre vai, né? Aprendam a ver também o nome genérico. Isso daqui a gente vai gravando, né? Então, quando a gente vê em determinados medicamentos, você vai ver um valor absurdo, que você olha o nome genérico daquilo ali é o quê? Dipirona, paracetamol, né? E aí a gente às vezes paga mais pela marca, né? Pela marca que foi registrado aquele medicamento. Então, isso daqui cabe a gente ter um pouquinho de atenção. Um exemplo, né, que nós já falamos, do paracetamol, o nome químico, que nem interessa muito para a gente, que é um nome bem complicado, o nome oficial, que é o paracetamol, e o nome genérico, o nome comercial, desculpa, que é Tilenol. Então, se você vai comprar uma cartela de Tilenol, e você vai comparar o preço do Tilenol com paracetamol, você vai ver que a diferença, né, é muito grande, né? A diferença acaba sendo bem exorbitante. Bem, características da embalagem dos genéricos. Vamos dar uma olhadinha aqui, só para a gente começar a entender, né? O nome do medicamento ali, exemplina. Então, a gente tem aqui o nome do medicamento, né? O medicamento genérico, tá aqui, ó, medicamento genérico. Ele vem pequenininho.
Essa tarja amarela aqui, ó, né, pode ser azul também, alguma coisa escrita que chame atenção. Então, essa expressão aqui, ela tem que vir impressa na parte externa de todo medicamento genérico. E o nome, né, os genéricos não têm o nome comercial. O que você vê na embalagem é o princípio ativo medicamentoso. Então, o genérico, ele já vem na caixinha direitinho, apenas ele não traz o nome comercial. A gente só tem o nome genérico mesmo, né? Identificando que aquele medicamento é genérico, por aí vai. Pulei um. Medicamentos. Acho que até já falamos sobre isso, né? As ações mais comuns, já falamos. Um pouquinho só, que a gente já está terminando essa primeira aula de hoje. Farmacocinética, né? Vias de administração, né? Na farmacocinética, né? Nós vamos ver que nós vamos estudar o que o organismo faz com a droga. Então, a gente vai ver o que acontece, né? O que o organismo ele faz com aquela droga. Ela vai estudar os processos que ocorrem com as drogas dentro do organismo. Isso aqui a gente chama de farmacocinética. Então, a gente estuda vias, né, de administração, a absorção, a distribuição, biotransformação, a excreção. Isso daqui, então, são processos, né, que as drogas vão fazer dentro do organismo. Já a farmacodinâmica, então, são dois tópicos diferentes. O primeiro, a farmacocinética, que a gente vai ver, então, o processo que ocorre com a droga dentro do organismo. Já a farmacodinâmica é a área da ciência que estuda o mecanismo de ação dos fármacos e seus efeitos no organismo. Então, a gente vai ver que são dois conceitos diferentes. A farmacodinâmica, então, é uma ciência, né? Ela vai estudar os mecanismos de ação dos fármacos e os efeitos no organismo que eles vão causar, ok? Farmacologia, o que o organismo faz com o fármaco? Isso a gente chama de farmacocinética. O que o fármaco faz no organismo? Isso é farmacodinâmica, ok? Então, a diferença básica está aqui, ó. Quando a gente estuda em farmacologia, né, nós vamos estudar os medicamentos, suas ações. A gente tanto estuda a farmacocinética, que é o que o organismo faz com o fármaco, né? Qual é o que o organismo vai fazer com aquele medicamento? Ele vai dissolver, ele vai atuar em uma determinada parte. Agora, o que o fármaco faz no organismo, né? As transformações, aí a gente estuda na farmacodinâmica. Tá? A gente vai falar mais ainda sobre esses assuntos aqui, porque estão dentro do nosso módulo. E até a próxima aula, né, a gente vai continuar. Então, hoje, né, com esses 3 vídeos, nós vamos fechar a nossa primeira aula, que é apenas uma introdução aí para a gente relembrar alguns fatos e a gente se preparar para a próxima aula, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.